Olá, benditos! Muitas vezes o povo de Judá, especialmente de Jerusalém, em sua loucura, quando se viam ameaçados, procuravam se aliar com outras nações em vez de buscar ajuda em Deus. Foi isso que eles fizeram em uma dessas ocasiões, buscando ajuda no Egito, o que deixou o Senhor muito irado. E este é o nosso assunto de hoje. O terceiro ai desta sessão é para aqueles entre o povo de Judá, a quem o Senhor chama de filhos rebeldes, que depositaram sua confiança no Egito, em uma época em que o exército assírio estava empenhado em atacar Israel e Judá. O reino do norte de Israel logo seria conquistado pela Assíria e seu povo seria levado para o exílio. Na sequência, os assírios viriam contra o reino do sul de Judá. Por causa desta ameaça, os líderes de Judá buscaram proteção e ajuda no Egito. Ao olhar para o Egito como sua principal fonte de ajuda, o povo rejeitou o Senhor. Rejeitar o Senhor é pecado. Outro pecado muito diferente é depositar a confiança em outra coisa. Portanto, o que Judá fez nessa situação foi adicionar pecado ao pecado. O faraó do Egito era como uma sombra que não podia fazer nada pelo povo de Judá. Mas os judeus consideravam a aliança tão importante que enviaram ao Egito os seus homens mais honrados e até mesmo príncipes para garantir a aliança contra os assírios. Eles percorreram o caminho até Zoan e Anis. Essas duas cidades ficavam no delta do rio Nilo. Era a residência dos reis do Baixo Egito e, portanto, o local a que os embaixadores recorreriam naturalmente para negociar uma aliança. A caravana de Judá chegou até lá com muita dificuldade, pois o trajeto era perigoso. Por ali haviam leões, víboras e serpentes, além do risco de estar levando suas riquezas e seus tesouros para o Egito para garantir a aliança. Sobre os animais mencionados no versículo 6, chamado de bestas, feras ou animais do sul, dependendo da versão, não há nada no texto que sugira algo de especial. O sul é uma referência ao Negueb, a região desértica ao sul de Judá, que foi percorrida pelos embaixadores judeus a caminho do Egito. Os animais podem ser tanto os animais de carga, que atravessaram o deserto, quanto os animais selvagens que habitavam por ali e que ofereciam perigo aos viajantes. O fato é que, mesmo com tanto sacrifício, o Egito não poderia ajudar Judá de forma alguma. Deus avisou tudo isso a Judá antes que acontecesse e queria que a rejeição de Judá à sua mensagem fosse registrada pelo profeta Isaías. O povo de Judá não queria ouvir a verdade da boca dos mensageiros de Deus. E por incrível que pareça, o mesmo acontece nos nossos dias. O apóstolo Paulo descreve o mesmo perfil do povo daquela época. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Porque o seu povo havia depositado sua confiança no Egito e não nele, o Senhor disse que a nação de Judá seria repentinamente derrubada, como um muro desmoronado, seria quebrada em pedaços como um vaso de barro. Deus ainda ofereceu a Judá a promessa de proteção contra a Assíria. Eles só precisavam confiar. Confiar na promessa de Deus significa obedecer ao seu comando, significa descanso, pois não precisamos lutar sozinhos, significa calar-se e esperar o agir do Senhor sem medo ou desespero, pois Ele sabe o que fazer e quando fazer. Não há pessoa mais poderosa andando nessa terra do que um filho de Deus que confia na sua promessa. Infelizmente, Judá rejeitou a promessa de Deus e confiou nos cavalos ligeiros do Egito. Se tivessem confiado na promessa de Deus, eles teriam visto a salvação e o poder do Senhor.
Deus havia feito uma promessa de vitória ao seu povo, dizendo: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Mas, diante da escolha do povo de Judá, o Senhor reverteu a promessa de vitória e cumpriu a promessa de maldição. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. No versículo 18, lemos algo interessante. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês. Muitas vezes nos perguntamos por que o Senhor espera para fazer coisas em nossas vidas. Isaías nos diz que é para ser misericordioso para conosco. Sempre que o Senhor espera ou parece atrasar, há um propósito amoroso por trás. Deus também é um Deus de justiça. Embora misericórdia e justiça pareçam se opor, Deus é tão grande que pode mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso ficou claro na cruz, onde Jesus levou o castigo que nós merecíamos e a justiça de Deus foi satisfeita. Ao mesmo tempo, ele mostrou misericórdia ao estender a obra de Jesus a nós como pagamento por nossos pecados. Somente Deus pode reconciliar misericórdia e justiça para que ele seja justo e o justificador daqueles que creem. Deus prometeu abençoar seu povo respondendo seu clamor. Depois de passar por momentos de grande aflição, eles dariam ouvidos ao Senhor e seriam guiados por ele novamente. Eles passariam a odiar os seus ídolos pagãos e os jogaria fora tão prontamente quanto jogariam fora um pano menstrual usado, que em algumas versões vem traduzido como coisa impura. Deus também prometeu dar bênçãos materiais para a nação de Judá, o que era uma promessa maravilhosa. Em uma terra naturalmente seca, seria maravilhoso ver rios e córregos de águas abundantes e a prosperidade em decorrência disso. Isaías vê o julgamento do Senhor contra as nações chegando rapidamente. No entanto, o povo de Deus não precisaria temer, pois haveria cânticos e alegria nesse dia para eles. Esse contraste é retratado também pelo apóstolo João. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. O Senhor cuidaria pessoalmente dos assírios. Isaías queria que o povo de Deus visse a glória dele no julgamento daquela nação inimiga, entendendo como Deus exalta sua justiça e sua retidão em um julgamento perfeito. Tofete estava simbolicamente preparada para o rei assírio. Tofete era um lugar no vale de Inom, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Esse vale servia como depósito onde o lixo de Jerusalém era incinerado e onde se lançavam cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. A combinação do lixo repugnante e do fogo que ardia ali para queimar os detritos tornava aquele lugar uma imagem do inferno. Aliás, a palavra hebraica para inferno, Geena, foi inspirada no Vale do Inom. Portanto, era em Tofete, no Vale do Inom, que Deus tinha preparado um lugar especial para o rei assírio, e o próprio Senhor acenderia o fogo com o sopro da sua boca. E amanhã nós veremos que o quarto ai nada mais é do que um resumo do que Isaías já havia dito ao povo de Judá. Ou seja, mais um aviso contra a busca da aliança com o Egito. Mas o ponto principal trazido à tona será o valor dado aos carros e cavalos do Egito no conflito com a Assíria. Então, eu te espero amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!